Que coisa espantosa é um livro. Um livro é a prova de que os seres humanos são capazes de fazer mágica. Hoje nós vamos falar sobre um livro que, quando Carl Sagan disse que os livros fazem mágica, ele queria falar justamente que os livros eles são capazes de transportar nosso conhecimento adiante. E isso realmente parece mágica e é algo incrível, certo? Essa frase de Carl Sagan é interessante, né? Quando o Carl Sagan disse bem assim que livros são como mágica, ele estava querendo dizer do poder que a gente tem de transportar nosso conhecimento por eras através de livros. E realmente isso é incrível. E hoje nós vamos falar sobre um livro que, além de muito conhecimento, ele também trouxe história real, guerra, amor e, além do mais, um pouco sobre nós mesmos. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas e nós vamos conversar hoje algo interessante. Nós vamos falar sobre um dos livros mais lidos e mais conhecidos que a gente tem atualmente. E sim, ele é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e que ele tem atravessado eras e eras. Também é considerado um dos livros mais controversos da história inteira. Tem gente que ama esse livro como se fosse oxigênio, mas tem pessoas que odeiam ele de tal forma, mas mesmo você odiando, você não pode negar uma coisa, né? A Bíblia é um dos livros mais interessantes que a gente tem na atualidade. Gente, bora falar, né? Que livro que é tão citado quanto a Bíblia, certo? A gente tem a Bíblia na cultura pop, a gente tem a Bíblia em tudo quanto é lugar. Olha só o Superman, por exemplo. Superman é um personagem ali que foi inspirado em quem? Em Jesus Cristo. Muitas coisas foram influenciadas, até mesmo leis. Então, a Bíblia é algo muito importante para a nossa geração, certo? Eu criei essa série aqui para poder fazer um review completo com vocês da Bíblia. Nós vamos começar ali dividindo a Bíblia em alguns arcos, tá? O primeiro arco nosso ali vai ser o arco de Gênesis, tá, gente? Não vai ser capítulo a capítulo, mas nós vamos seguir ali dividindo a Bíblia em arcos, quase como se fosse uma review de One Piece, tá? Então nós vamos separar ela em arcos e a gente vai começar a estudar ela juntos, tá? Mas no episódio de hoje nós vamos comentar um pouco sobre a Bíblia em geral. Nós vamos fazer uma análise completa aí sobre alguns detalhes interessantes sobre a Bíblia que talvez você até mesmo não conheça. Começando por, o que é a Bíblia, afinal? Ó, pessoal, a primeira coisa importante que a gente precisa lembrar. A Bíblia não é um simples livro, tá? A Bíblia ela é uma biblioteca, tanto que o nome dela, Bíblia, vem de biblioteca, certo? E olha só que interessante, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, e desses autores a gente tem pastores de ovelha, reis, nós temos príncipes, nós temos prisioneiros também. Olha só que interessante, né? Como eu falei para vocês, a Bíblia é uma biblioteca e desses livros a gente tem uma variedade de coisas diferentes. Nós temos ali poesias, histórias, leis, cartas, visões românticas, entre várias outras coisas, até mesmo visões apocalípticas. E olha só que interessante. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. A gente sabe que ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E outra coisa interessante também é que ela foi escrita em 3 continentes diferentes, em contextos que vão desde palácios ricos, maravilhosos e até mesmo prisões e exílios. A gente pode falar que se fosse um universo cinematográfico seria quase como se fosse um MCU. A gente tem ali vários lugares, várias histórias diferentes e todas elas se conectam ali por apenas um, que é Jesus. E é interessante porque a gente tem de tudo isso mesmo. A gente tem crossovers, spin-offs, só que sem nenhum CGI. Mas só palavras que sobreviveram ao tempo. E a jornada até o nosso ano de agora, 2026? Como é que foi? E olha só que interessante, né? A Bíblia, antes mesmo de existirem ali pergaminhos, e até mesmo antes mesmo do pessoal começar a escrever ela,
ela era contada oralmente. Ou seja, as pessoas falavam ali a Bíblia e eram usadas várias técnicas ali para você poder decorar a Bíblia. Então a Bíblia era totalmente decorada, tá, gente? Repetição, rimas, cantos e etc. Tudo isso para garantir que o texto não mudasse muito e para que ele pudesse vir bem preservado até os dias atuais. Mas e aí? Isso faz a gente pensar, né? A memória do ser humano é um pouco frágil, certo? Depois veio as escritas, né? Ela começou a ser escrita ali em rolos de pergaminho feitos de couro. E no Antigo Testamento ali, a gente tem ali o hebraico e algumas partes em aramaico. E já no Novo Testamento a gente tem ele em grego. Só que os originais não sobreviveram, né? O que a gente tem hoje em dia são apenas cópias. Os copistas e escribas. Gente, esses caras, eles copiavam letra por letra e eles gastavam horas fazendo esse tipo de coisa. E tinham regras rígidas. Se eles errassem uma letra, acabavam tendo que jogar o rolo inteiro fora. Pergunta pra você, você acha que isso aumenta a confiabilidade no texto bíblico? Ou você acha que isso traz uma pulguinha atrás da orelha? Conta aí pra mim nos comentários. Traduções, proibições e perseguições. Pessoal, essa parte aqui já começa a ficar um pouco mais pesada. Porque a Bíblia, ela foi proibida em vários lugares, várias eras, várias vezes ela foi perseguida e muitas pessoas acabaram sendo mortas por estar ali tentando levar a Bíblia adiante e até mesmo queimadas vivas. Um bom exemplo é o do John Wycliffe e Williams Tyndale. Eles tentaram traduzir e acabaram sendo perseguidos, tá, gente? Traduzir, então, acabava sendo muito perigoso. Muitas pessoas tentavam trazer uma facilidade maior, né, para as pessoas poderem ler e estudar a Bíblia, mas naquela época tinha essa perseguição e eles tinham que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Aí a gente começa a chegar nos tempos mais atuais, onde as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Que é onde teve ali a revolução da imprensa. Em 1455, Gutenberg decide imprimir a Bíblia e aí não são só mais os nobres e os monges que têm acesso à Bíblia, mas sim todas as pessoas começaram a ter uma facilidade ali de poder conseguir a Bíblia e isso foi algo revolucionário, tá, gente? Foi algo que mudou bastante e que ajudou com que a Bíblia pudesse chegar até nós hoje em 2026. Era digital. Era digital é hoje, né? Hoje nós temos o app para celular, nós temos vídeo no YouTube ali que narram a Bíblia inteirinha, nós temos no Spotify, nós temos em vários lugares. Hoje em dia você simplesmente pega o celular do bolso, entra no aplicativo e você já consegue estar lendo ali a Bíblia. Você tem até mesmo um aplicativo de Bíblia em áudio, entre muitas outras opções. Ou seja, nunca foi tão fácil ler a Bíblia. E por incrível que pareça, talvez nunca tenha sido tão difícil as pessoas lerem a Bíblia, né? Atualmente a gente tem ali um grande problema que hoje em dia, cada vez que passa mais, as pessoas têm dificuldade ali de ler a Bíblia. A gente vê que os cristãos mesmo estão parando de ler e estudar a Bíblia. E para piorar mais ainda a situação, muitas pessoas, em vez de lerem a Bíblia, acabam se pegando ali ao que elas veem em vídeos do TikTok, vídeos do YouTube, ou até mesmo algum pastor picareta. E agora, para esquentar as coisas, 10 curiosidades da Bíblia que acabam pegando muita gente de surpresa. Vamos lá? Número 10. A Bíblia não é só o livro mais vendido do mundo, como também é o livro mais roubado, o que leva alguns, como posso dizer, algumas pessoas que são meio contra a Bíblia a ficar caçoando, dizendo, olha só, né, que exemplo ali de cristãos roubando a Bíblia. Número 11. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não existe descrição física de Jesus em lugar nenhum. Então, a gente não tem nada ali dizendo como é que Jesus era, mas pode ter certeza que Jesus não era um loiro dos olhos azuis, igual muitas pessoas imaginam, tá, gente? Ainda mais porque as pessoas que viviam naquela região, elas eram totalmente diferentes. E uma curiosidade interessante é que na Bíblia fala de algumas vezes que Jesus simplesmente se dispersou ali na multidão com uma grande facilidade, porque ele tinha um rosto muito comum, que a única coisa que a Bíblia fala é que não se tinha beleza nele e de que ele tinha um rosto comum.
No anterior eu tinha falado o número 11, né, gente? É o número 9. Vamos lá para o número 8 agora. A palavra Trindade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nunca apareceu na Bíblia, apenas o seu conceito. E aí, a partir daí, a gente começou ali a falar sobre a Trindade, mas esse termo não tem na Bíblia, tá? Número 7. Não temas aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Coincidência? Eu acho que não. Número 6. Matusalém viveu 969 anos. Mas e aí? Será que isso é literal? Ou será que é simbólico? Deixe aí sua opinião nos comentários. Número 5. Como já falado aqui, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, em um período de 1500 anos, 3 idiomas diferentes e em 3 continentes diferentes. Olha só que diversidade grandiosa, né? Número 4. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da Bíblia e esse versículo, senhoras e senhores, é a humanidade pura, né? Número 3. Você sabia que não eram exatamente 3 reis magos? Né? A gente sabe que são, na verdade, 3 presentes. Então muitas pessoas acabam achando que na Bíblia fala que foram 3 reis magos, mas na Bíblia não fala quantos eram. Poderiam ser 2 ou poderiam ser até 5. Mas a quantidade de presente que foi dada foram 3. Então por isso que a maioria das pessoas acredita que foram 3 reis magos, mas essa informação não aparece na Bíblia, tá? E número 2, a Bíblia moldou leis, literatura, direitos humanos, entre muitas outras coisas boas, mas também acabou sendo utilizada ali para poder justificar guerras e escravidão, que é aquela questão da dupla face da interpretação. E número 1, para a gente poder finalizar, existe apenas uma parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, o restante foi escrita pelos diversos autores que a gente já comentou antes. E essa parte é nada mais, nada menos que o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E aí, qual dessas você achou mais interessante? Escreve nos comentários que eu quero saber, hein? A Bíblia e o mundo. Mesmo você, que não crê em nada disso da Bíblia, pare e pense um pouquinho agora. O mundo inteiro, ele foi moldado por esse livro. Será que isso não é pelo menos um pouquinho interessante? Um exemplo disso são leis ocidentais, como os direitos humanos e igualdade básica, até mesmo expressões nossas do dia a dia, como olho por olho, dente por dente, o bom samaritano, lobo em pele de cordeiro. Nós temos também cinema, como O Senhor dos Anéis, Matrix, entre muitas outras que tudo bebe daí. Sem falar em arte, música e várias outras coisas em geral, ou seja, ignorar a Bíblia não apaga a influência dela em todo o mundo e em toda a cultura pop. Ou seja, ignorar a Bíblia não apaga ali toda a influência dela no mundo inteiro. Ela está no DNA do nosso planeta. Pessoal, a partir do próximo episódio, nós vamos começar do começo. Arco por arco. Um por semana, ou quase. E eu quero convidar vocês para que a gente possa juntos ler a Bíblia e para que a gente possa trazer aí muito conhecimento para poder agregar. Nós vamos ler juntos, resumir fielmente os textos, trazer diversas interpretações, tanto controversas quanto científicas, debates filosóficos. Nós vamos trazer também argumentos de ateus, visões filosóficas, visões simbólicas e tudo sem forçar a barra. Aqui não tem respostas prontas, aqui tem perguntas boas. Tem espaço para você concordar, discordar, duvidar. Então deixa sua opinião nos comentários que eu vou ler. Eu vou ler, hein? A Bíblia começa com 3 palavras simples. No princípio, Deus. Mas no princípio, Deus o quê? De um universo? De uma história? De uma ideia? Próximo episódio, Gênesis. O arco da criação. Inscreva-se, curte, comenta, ativa o sininho e fala aí, gente, você já leu a Bíblia inteira? Ou só os pedaços? E o que você espera dessa jornada? Vamos junto nessa. Até o próximo episódio.